Um jovem poderoso desperta em um mundo desconhecido após salvar uma princesa de sequestradores. Quando o líder dos vilões os encontra e ataca com força total, o herói o domina sem esforço, paralisando o inimigo no meio do ataque e provando que seu poder é absoluto. A história começa com ele dormindo, perdido em um sono profundo e escuro. De repente, seus olhos se abrem enquanto ele ofega, acordando assustado. Ele se senta na cama, sem camisa e confuso, imaginando onde está. Seu olhar se desvia para baixo e seus olhos se arregalam levemente diante de uma visão inesperada. Puxando as cobertas, ele encontra uma jovem garota de cabelos brancos dormindo profundamente ao seu lado. A menina se mexe, seus olhos se abrem enquanto ela acorda lentamente. Ela se senta, esfrega um olho sonolento e lhe deseja um bom dia. Eles se encaram por um momento. O jovem fica em silêncio enquanto a garota parece atordoada. De repente, ela percebe seu cabelo bagunçado e suas roupas desgrenhadas, seu rosto corando de vergonha. A menina rapidamente esconde o rosto atrás do cobertor, sentindo-se tímida. Ela espia por cima das cobertas e pergunta nervosamente se ele a viu tão desarrumada. O jovem apenas acena com a cabeça, fazendo solta um grito de mortificação. Ele calmamente se vira e diz para ela trocar de roupa primeiro. Enquanto ela se veste, ele pergunta sobre seu estado. Ele confirma que está bem e então pergunta onde fica esse lugar. A menina timidamente explica que eles estão no quarto dela. Ele suspira suavemente, percebendo que aquela jovem deve tê-lo salvado. A cena então relembra eventos de uma semana atrás. Um pé pisa em um objeto brilhante, quebrando sob pressão em uma floresta escura. A mesma garota é vista correndo pelo terreno rochoso. Uma rocha enorme cai do alto, mas a garota consegue desviar bem a tempo. Ela olha para cima e vê três figuras misteriosas encapuzadas que encontraram seu esconderijo. Os homens zombam dela, chamando-a de princesa malandra e fazendo comentários obscenos sobre capturá-la. Com lágrimas nos olhos, ela reza desesperadamente à deusa Freya para que um herói apareça e a salve. De repente, uma fera alada gigante desce com uma forte rajada de vento, chocando um dos homens que a reconhece como Simurgh. A figura encapuzada chama de a besta demoníaca mais forte das montanhas e ordena que seus companheiros levem a princesa embora. Mas em um instante, a besta é derrotada e uma pessoa é vista em pé sobre seu peito. Para a descrença dos homens, o jovem do presente aparece cercado por uma aura azul, deixando as figuras encapuzadas se perguntando se foi obra dele. A garota capturada olha para seu potencial salvador com olhos suplicantes, implorando para que ele a resgate. Um dos captores diz ao seu aliado para pegar a princesa e fugir enquanto ele segura o recém-chegado. Mas antes que ele possa agir, o herói o derruba instantaneamente com um único e poderoso golpe. Segurando o homem derrotado, ele friamente diz ao captor restante para pegar seu companheiro e sumir. Ele os avisa que, se recusarem, ambos sofrerão o mesmo destino trágico. Os vilões restantes encaram o herói, que permanece calmamente diante da princesa resgatada. O guerreiro então volta sua atenção para a garota sentada no chão atrás dele. Ela olha para ele com olhos brilhantes, pensando que ele é incrivelmente atraente, forte e feroz. Ele olha para ela e pergunta claramente se ela consegue ficar de pé sozinha. Gaguejando nervosamente, ela confirma que consegue se levantar sozinha. O jovem simplesmente diz que isso é legal e então se vira para ir embora. Confusa e desesperada, a garota grita para que ele espere enquanto começa a sair. Ele para no meio do caminho e vira a cabeça, ouvindo o grito repentino dela atrás dele. A menina senta no chão, estremecendo enquanto explica que seus ferimentos doem muito. Ele olha para ela enquanto ela começa a chorar, aparentemente irritado com a situação. Após uma breve pausa, o herói volta e oferece a ela uma peça de roupa sua. Ela estende a mão e cuidadosamente pega o pano da mão estendida dele. Segurando com força, a jovem agradece mais uma vez por ter salvado sua vida. Ele ignora, dizendo que só ajudou porque os captores dela o irritaram e que ela deveria se lembrar de compensá-lo mais tarde. Seus olhos então examinam sua aparência, percebendo seu estado desgrenhado. Ele percebe que os pés dela estão imundos e cobertos de arranhões da fuga desesperada pela floresta. Sem dizer mais nada, ele a levanta nos braços, dizendo que os ferimentos dela precisam ser tratados e avisando que pode doer. Ela imediatamente entra em pânico, admitindo seu medo da dor e tendo uma ideia errada sobre suas intenções no deserto. A garota explica nervosamente que não está mentalmente preparada para tais coisas e que só lhe causaria problemas. Ele pergunta sem rodeios se, dado seu corpo subdesenvolvido, ela tem realmente medo de que ele a mate. Ela retruca que ainda é jovem, pode amadurecer, mas ele simplesmente suspira e a joga no ar. Eles chegam a uma margem serena de um rio, com suas águas brilhando sob a luz do sol. Enquanto ela se limpa na água, ele sugere que ela também deu uma boa lavagem no cérebro. Sentada no rio, ela pergunta entre lágrimas se ele tem alguma pena ou amor pelas mulheres. Quando ela termina, ele a tira da água e a coloca em uma pedra. Enquanto ela está sentada ali, ela não consegue deixar de admirar seu raro cabelo preto, imaginando se ele é um herói de outro mundo.
Por fim, ela se apresenta como Ana, também chamada de Nana, e pergunta seu nome. Ele se apresenta como Lu Tianxi, dizendo que ela pode simplesmente chamá-lo de Tianxi. Quando ele termina de falar, o chão treme e um rinoceronte monstruoso com olhos vermelhos brilhantes avança em sua direção. Ana engasga de medo, reconhecendo a criatura como um perigoso rinoceronte em escala terrestre. A besta solta um rugido furioso, seus dentes afiados à mostra, enquanto continua sua fúria. A garota entra em pânico, convencida de que está prestes a morrer, mas Tianxi observa calmamente a fera que se aproxima. No entanto, o rinoceronte de repente, vira-se e sai correndo, aterrorizado. Ana fica atordoada, imaginando por que uma fera tão agressiva fugiria deles de repente. Tianxi, enquanto isso, terminou de enfaixar o pé dela, garantindo que agora está bem. Ele então se levanta e diz a ela que é hora de levá-la de volta para casa. Olhando para ele, a mente de Ana mais uma vez se concentra em seu distinto cabelo preto. Um pensamento lhe ocorre e ela pergunta nervosamente a Chen se ele é o novo herói. A conexão entre seu cabelo preto e as lendas dos heróis fica clara em sua mente. Com as mãos entrelaçadas, ela repete a pergunta, com os olhos cheios de esperança. O jovem parece intrigado pelo conceito, perguntando-se em voz alta se este mundo tem heróis. Ele faz uma pausa por um momento, com uma expressão pensativa no rosto, enquanto considera a pergunta dela. Ele lembra que a entidade que o trouxe aqui nunca mencionou nada sobre heróis, mas Ana interrompe sua linha de pensamento. Ela explica que o Lorde Herói é sempre alguém convocado de outro mundo. A garota acrescenta que eles também são uma das 7 potências semideusas deste mundo. Ela olha para ele com admiração, afirmando que, como ele derrotou Simur, ele também deve ser muito forte. Shen se escuta atentamente e então pergunta se ela pode usar magia, decidindo que ele deveria coletar mais informações desse garoto. Ana timidamente confirma que ela é realmente capaz de usar magia. Ela explica que seus captores selaram seus poderes com uma pedra mágica em seu pescoço, e somente eles têm a chave. A princesa então pede que ele a leve montanha abaixo para que ela possa encontrar os cavaleiros do Império e liderá-los para reprimir seus captores. Tianxi olha para ela atentamente e pergunta se ela sabe a localização de sua fortaleza. Ela se recusa imediatamente, insistindo que não pode mais incomodá-lo e alegando que não sabe onde fica. Irritado com a mentira, ele a encara e exige severamente que ela lhe diga a verdade. Enquanto isso, no acampamento dos sequestradores, o sobrevivente está relatando ao seu líder. Ele explica a um homem musculoso chamado Lord Shrew que um monstro que exigia uma equipe de outra classe para ser subjugado foi morto por um único jovem. Ele acrescenta que seu companheiro também foi abatido por um rapaz de cabelos pretos, o que desperta o interesse do líder. Shrew se pergunta se o herói de uma nação distante sabia do sequestro, mas descarta a possibilidade, já que o herói está lutando na linha de frente. Nesse momento, um batedor relata que cerca de 20 cavaleiros imperiais estão nas proximidades, mas sua força não é nada a temer. O líder ordena que seu homem enfrente os cavaleiros, enquanto ele mesmo vai em busca da princesa. Ele sorri, declarando que é uma honra jogar o jogo de esconde-esconde da princesinha até o fim. De volta à floresta, Shenshi fica de guarda enquanto Ana dorme pacificamente em um ninho de folhas que ele preparou para ela. Ele a observa silenciosamente, sua expressão ilegível ao luar. O jovem olha para a cordilheira, suspirando que todo esse assunto se tornou problemático demais. Naquele momento, Lord Shrew aparece em um penhasco acima deles, tendo conseguido localizá-lo. Shenshi é repentinamente envolvido por uma energia verde rodopiante quando Shrew percebe que ele está usando magia de detecção de vento de classe Ultra. O vilão sorri, percebendo que esse garoto misterioso não é tão simples quanto ele pensava inicialmente. Shenshi encara o intruso, sua voz fria enquanto exige a chave da faixa no pescoço da garota. O herói repete sua exigência com força, mas o vilão no penhasco acima simplesmente zomba dele. O captor esmaga uma pedra na mão, perguntando ironicamente para onde sua importante princesa foi levada. Shenshi percebe que em seu primeiro dia neste mundo, ele resgatou uma princesa, achando a situação incrivelmente problemática. Envolto por uma aura sombria, o vilão lhe oferece 5 milhões de moedas de ouro como compensação pela garota. Ele então afirma que não quer um inimigo e convida o forte guerreiro para se juntar a ele como um irmão de armas. O jovem zomba da oferta, achando a ideia de ser chamado de irmão por aquele homem completamente repulsiva. Ele insulta sem rodeios a aparência do vilão, chamando sua barba por fazer de repugnante e afirmando que não se arrepende de sua decisão. As palavras horrível e feio ecoam na mente do vilão, deixando-o sem palavras, chocado e com raiva. Shenshi pensa consigo mesmo que por mais problemática que seja a princesa, o homem à sua frente é muito pior.
Rangendo os dentes de pura raiva, o sequestrador amaldiçoa o garoto por suas palavras insolentes. Ele avança, envolto em chamas roxas, gritando que o herói está cortejando a morte. Imperturbável, Shenji calmamente levanta a mão, reunindo uma energia verde brilhante para conter o ataque. Seus poderes conflitantes resultam em uma explosão massiva que ilumina o céu noturno e sacode a montanha. Quando a poeira baixa, Shenji permanece completamente ilesa em meio à energia escura persistente. O vilão salta alto no ar, preparando-se para desferir outro ataque devastador em seu oponente. Ele reúne seu poder, criando um vórtice giratório de energia escura e destrutiva em sua mão. A enorme onda de escuridão desce, ameaçando engolir completamente o jovem herói abaixo. O vilão sorri, chamando Shenji de garoto inexperiente e ordenando que ele entregue a princesa. Ele começa a se oferecer para deixá-lo intacto, mas sua provocação é interrompida por uma percepção repentina. O vilão se encontra completamente congelado no lugar. Os olhos do herói brilham com uma luz dourada enquanto ele libera todo o seu poder. O captor é imediatamente engolido por poderosas torrentes de vento, incapaz de escapar da armadilha. Toda a área é devastada pela força avassaladora do ataque mágico baseado no vento. Ao mesmo tempo, os Cavaleiros Imperiais continuam sua jornada pelo caminho da Floresta Nevada. Seu líder de cabelo azul afirma que a princesa está em algum lugar nessas montanhas e eles devem encontrá-la. Um estrondo distante chama sua atenção e ele olha em direção à origem do som. Preocupado, ele pede que seus homens se apressem, temendo que a princesa possa estar em grave perigo. Eles galopam mais rápido, seus cavalos trovejando pela paisagem silenciosa e coberta de neve. De volta ao local da batalha, o vilão fica em meio à fumaça e aos destroços, admitindo que subestimou seu oponente. Shenji diz ao inimigo que simplesmente o espancará até convencê-lo a entregar a chave. O captor começa a se gabar de sua identidade, mas é interrompido no meio da frase. O herói aparece diante dele num piscar de olhos e desfere um poderoso soco diretamente em seu rosto. A força do golpe faz o homem voar, atravessando o terreno rochoso com imensa força. Atordoado e sangrando, o vilão se pergunta quem é esse garoto que poderia feri-lo tão gravemente com um único soco. Enfurecido e humilhado, ele grita que irá massacrar seu oponente, não importa quem ele seja. O jovem guerreiro relembra o que o ser que o enviou aqui disse, que ele foi escolhido porque é favorecido por este mundo. Ele também se lembra de ter ouvido que ninguém neste mundo, além daquela entidade, é capaz de derrotá-lo. Com esse pensamento em mente, ele friamente diz ao seu oponente que ele deveria ir para o inferno. Enquanto isso, Ana é vista correndo ao longo de um penhasco, chamando seu salvador de trapaceiro. Ela grita que ele é um trapaceiro porque prometeu que não a deixaria para trás. Enquanto Koya, a princesa se vê encurralada pelo enorme rinoceronte em escala terrestre de antes, que a encara ameaçadoramente. Ela o chama, mas a fera só responde com um rugido feroz e ameaçador. A garota grita de terror enquanto o monstro gigante se aproxima dela, pronto para atacar a qualquer momento. Nesse momento, Shenji aparece atrás dela e ela olha para ele com uma mistura de surpresa e alívio. Ele salta sobre ela e libera uma poderosa lâmina de vento, atingindo a fera e fazendo Ana voar para trás, devido à onda de choque. Depois que a poeira baixa, ele a repreende, perguntando de que adianta correr por aí quando ela não está bem descansada. Ele estende a chave que recuperou da vilã e diz para ela levantar a cabeça para que ele possa destravar a faixa do pescoço. O colar de selamento mágico se estilhaça em pedaços, finalmente libertando-a dos efeitos de amortecimento de poder. Uma aura azul envolve a princesa enquanto sua magia é restaurada e ela olha para si mesma com espanto. Ela então percebe pequenos espíritos elementais flutuando ao redor de Shenji, imaginando por que eles são tão amigáveis com ele. Com sua magia restaurada, ela se vira para seu salvador com uma expressão preocupada, perguntando se seus ferimentos são graves. O jovem simplesmente a encara, a discussão que tiveram momentos antes agora parece esquecida. Enquanto ela tenta cuidar de um arranhão, ele reclama que dói, fazendo com que ela o chame de um cara mau que ela odeia. Ela começa a bater no peito dele de brincadeira, com lágrimas nos olhos, ainda o chamando de bandido por assustá-la. Irritado com a birra dela, o herói agarra suas mãos e diz para ela se acalmar. Ele então revela uma poção que encontrou com a sequestradora, explicando que ela tratará sua condição e dizendo para ela bebê-la. Pegando a pequena garrafa, a princesa olha para baixo com tristeza e pergunta se ele deve odiá-la agora. Ela encosta a cabeça no peito dele, desculpando-se profusamente por ter duvidado dele antes. De repente, uma voz alta grita das árvores, exigindo saber o que o bastardo está fazendo com a princesa. O líder dos Cavaleiros Imperiais aparece. A princesa Ana chama animadamente o Cavaleiro de Hulk.
e Tianchi acha que o nome é bastante apropriado para sua aparência. O cavaleiro ignora o herói e pede à princesa que o siga para casa, explicando que o rei está muito preocupado. Ana dá um passo à frente protetoramente, cerrando o punho e chamando o cavaleiro de Hulk insolente. Ela então defende apaixonadamente seu novo amigo, declarando que ele é seu salvador e que o cavaleiro não deve ser rude. Hulk imediatamente muda seu tom, curvando-se respeitosamente e concordando em fazer o que sua majestade Ana ordena, o que só a irrita. O herói chama internamente o cavaleiro de cachorro e decide que ele deve partir imediatamente, agora que a princesa está segura. Ele então finge ser fraco, alegando que seu poder mágico foi completamente esgotado. Durante a luta anterior, a princesa garante que ele será recompensado, mas então ela o vê desmaiando e grita seu nome em alarme. Enquanto sua visão fica turva, os gritos preocupados dela são a última coisa que ele ouve antes de desmaiar. Ele acorda e se vê flutuando sozinho em um vasto e vazio branco, imaginando onde fica esse lugar. Uma mulher com asas angelicais aparece atrás dele, anunciando que finalmente consegue vê-lo diretamente. Ele se vira para ela com raiva, exigindo saber se foi ela quem o colocou em coma e lembrando-a de que eles têm negócios pendentes. A mulher alada, Lavínia, insiste que não suportaria deixá-lo se machucar, pois ele é a pessoa mais favorecida deste mundo. Sem se impressionar, ele diz que, se ela realmente o favorece, ela deveria fazer algo mais prático do que apenas conversar. Tomando suas palavras como um convite, a figura semelhante a uma deusa o abraça e lhe dá um beijo profundo e mágico. Depois de um momento, ela se afasta e pergunta se ele agora está disposto a confiar em outra pessoa. Ele permanece em dúvida, lembrando-se de que ela certa vez se autodenominou descendente de uma deusa e achando difícil acreditar que seu interesse seja genuíno. Percebendo seus pensamentos, Lavínia o chama de homem problemático e jura provar sua sinceridade por meio de suas ações futuras. Quando ele pergunta como ela consegue ler sua mente, ela responde fazendo com que os dois seres ajam como um só. Ela continua, revelando que um item chamado Lágrima de Freya lhe fornece poder mágico. Lavínia o avisa que seu coma foi causado por exaustão mágica, e se isso acontecer novamente, ele nunca mais acordará. Ela então explica que seu próprio poder está chegando ao limite para este encontro. Com um sorriso gentil, ela expressa sua esperança de que eles possam se encontrar pessoalmente um dia. O jovem pensa nas muitas coisas que quer fazer quando chegar a hora. De volta à realidade, ele pergunta a Ana por que eles estavam dormindo juntos. A princesa cora furiosamente, repreendendo-o por falar tão francamente com uma jovem. Confusa, ela gagueja que vai pegar algumas roupas para ele e sai correndo do quarto. Um momento depois, uma empregada de cabelos grisalhos entra, oferecendo-lhe um conjunto de roupas limpas e um banho. O herói, ainda coberto por um lençol, parece surpreso com a aparição repentina do criado. A empregada timidamente se oferece para cuidar pessoalmente do chá de bebê dele, dizendo para ele avisá-la se precisar de alguma coisa. Ele comenta internamente, com um tom irônico, que essa deve ser a recompensa atenciosa que a princesa havia planejado para ele. Ela esclarece que ficará ao lado dele apenas para cuidar dele enquanto ele toma banho. Percebendo seu traje revelador, ele pergunta se Ana fez seu vestido assim, mas ela nervosamente afirma que é o que os nobres gostam. Ele recusa firmemente a ajuda dela, dizendo-lhe para esperar do lado de fora enquanto ele se lava, e ela concorda com seu pedido. Enquanto ela sai, ele pensa consigo mesmo que a princesinha parece ter mantido alguma racionalidade, afinal. A cena então muda para um castelo magnífico, com suas torres alcançando o céu ensolarado. Agora limpo e vestido com novas vestes elegantes, o herói está do lado de fora do grande edifício. A princesa Ana se aproxima dele no terreno do castelo, chamando seu nome para chamar sua atenção. Ela caminha até ele e timidamente pergunta como seu corpo está se sentindo depois do descanso. Ele olha para ela com desconfiança, querendo saber quanto tempo ele ficou inconsciente. Ana nega nervosamente que algo tenha acontecido, explicando que ela só cuidou dele enquanto ele ficou em coma por 3 dias. Ele permanece em silêncio, sua expressão ilegível, enquanto assimila essa nova informação sobre sua condição. A princesa então informa que seu pai, o imperador, deseja convocá-lo para apresentar sua recompensa pessoalmente. O jovem considera a convocação, contemplando a ideia de conhecer o imperador deste país. Ele decide ir, pensando que seria desrespeitoso recusar e que não tem nada a temer, já que salvou a princesa. Ele caminha pelo longo e grandioso corredor da sala do trono, aproximando-se do imperador na extremidade oposta. Os membros da corte cochicham entre si, notando seu raro cabelo preto e se perguntando sobre sua conexão com o herói. O imperador, sentado em seu trono dourado, dirige-se ao jovem guerreiro pelo seu nome completo, Lu Tianxi. Ele explica que Ana lhe contou tudo e expressa sua sincera gratidão por salvar sua filha e matar a fera. Como recompensa por seus atos heróicos, o governante lhe oferece 2 anéis espaciais. Ele explica que um dos anéis contém 20 milhões de moedas de ouro como recompensa monetária. O segundo anel contém os restos mortais da fera que ele matou, outro prêmio valioso por seus esforços.
Quando Shenchi está prestes a aceitar, um oficial do tribunal repentinamente levanta uma objeção à concessão. O homem, Ackerman, argumenta que os sequestradores eram incrivelmente fortes e duvida que um jovem pudesse realizar tal feito. Anna defende com raiva seu salvador, acusando Ackerman de chamá-la de mentirosa e insistindo que Shenchi não é uma pessoa má. O oficial insiste, sugerindo que o jovem não tem força para tais atos e pode até estar ligado aos sequestradores. O imperador então pisca para Shenchi, dizendo-lhe que, embora confie nele, ele deve fornecer provas para convencer a corte. Confuso com a piscadela, o herói rapidamente entende que está sendo posto à prova. Um grande spar mágico azul é trazido à tona, um mineral que pode manifestar as ondas mágicas de qualquer um que o toque. Ackerman o desafia a colocar a mão na vega para provar seu poder. Ele coloca a mão na viga, mas para a surpresa de todos, o cristal não mostra absolutamente nenhuma reação. Um membro do tribunal sussurra em descrença, imaginando-se esse jovem apenas uma pessoa comum sem nenhuma magia. Ackerman zomba, saca sua espada e acusa o herói de ser um ladrão que enganou a princesa com bajulação. Ele avança, declarando que ele mesmo julgará os pecados do chamado Salvador. No entanto, o oficial fica atordoado quando Shenchi segura a lâmina sem esforço com as próprias mãos. Com um único e poderoso golpe, o jovem quebra a espada, lançando cacos pelo ar. Ele então desfere um soco rápido, fazendo o oficial bater na parede no outro extremo da sala do trono. Ackerman Jazz, derrotado no chão com o rosto machucado e inchado pelo golpe único e devastador. A corte inteira fica em silêncio, enquanto o herói permanece calmo, tendo vencido em um instante. O imperador cai na gargalhada, perguntando triunfantemente quem ousaria questionar a força de seu convidado agora. Ele coloca um braço amigável em volta do jovem, perguntando qual recompensa ele deseja por salvar sua filha, mas Shenchi diz que ele já foi recompensado. O governante descarta isso, explicando que os anéis serviam para capturar os criminosos e matar a fera. Com um grande gesto, o imperador então proclama que a primeira princesa Anna ficará noiva de Luo Tianxi. O herói fica congelado no lugar, completamente sem palavras diante desse anúncio inesperado e transformador. A princesa Anna está igualmente nervosa, gaguejando o título do pai, enquanto o imperador lhe dá um entusiasmado sinal de positivo. De volta à frente da sala do trono, o Magic Spar permanece inerte e silencioso em seu pedestal. De repente, uma luz brilhante brilha, enquanto uma pequena rachadura aparece na superfície do enorme cristal. Mais tarde naquela noite, a cidade real está calma e pacífica sob o céu iluminado pela lua. Um grande jantar é realizado em um salão luxuoso, com o imperador, a princesa e outras jovens sentados à mesa. O governante percebe a expressão distraída do herói. Ele pergunta ao governante se ele leva a sério o noivado de sua filha, a princesa, com um estranho como ele. O imperador argumenta que sua filha gosta dele e aos 13 anos ela tem inúmeros pretendentes aristocráticos. O herói percebe internamente que não tem interesse em seu corpo recém-desenvolvido. A princesa fica parada timidamente, com as bochechas coradas, enquanto ouve a conversa. Ele decide que precisa encontrar um motivo adequado para cancelar esse casamento indesejado o mais rápido possível. Percebendo sua hesitação, a princesa pergunta tristemente se ele a odeia. O imperador então o questiona sobre seu cabelo preto, perguntando se ele tem alguma ligação com o herói ou com a família real de Snow Moon. Ele nega ambas as opções. O governante então declara alegremente que, como ele não está envolvido com outros poderes e Anna gosta dele, não há problema com o casamento. O jovem guerreiro tenta argumentar que a princesa é jovem demais para tomar uma decisão tão transformadora. O imperador abre uma garrafa de vinho, preparando-se para uma conversa mais séria. Ele dispensa a princesa e a outra jovem, querendo falar a sós com sua convidada. Enquanto servem uma bebida, ele revela que sabe que eles dormiram juntos durante todo o período de coma. Ele acrescenta que também sabe que ambos estavam completamente nus durante esse período. O governante explica que, como pai, nunca viu sua filha demonstrar tanta preocupação por um estranho do sexo oposto. Ele então oferece ao herói um mês para conhecer Nana antes de tomar uma decisão final. Mais tarde naquela noite, a jovem de cabelo rosa senta-se sozinha em um banco no jardim do castelo. Ela parece chateada, com a expressão abatida enquanto pensa nos eventos recentes. Shanks se aproxima dela e ela olha para ele com uma mistura de surpresa e aborrecimento. De repente, ele entende que dormindo juntos é o meio de reabastecer o poder da lágrima e restaurar sua magia. A princesa timidamente se aproxima dele e pergunta se ele pensou sobre a proposta de seu pai. Ele explica que o pai dela lhe deu um mês para conhecê-la antes de tomar uma decisão. Ele então pergunta por que ela escolheu usar um método tão íntimo para salvá-lo, fazendo-a corar e dizer para ele não mencionar isso. Ela afirma que não quer que ele simpatize com ela somente por esse motivo. Com um olhar determinado, a princesa confessa que gosta dele e promete fazê-lo gostar dela de volta dentro de um mês. Na manhã seguinte, o sol brilha intensamente sobre o castelo, marcando o início de um novo dia. O jovem é recebido por uma alegre Anna parada na porta de seu quarto.
Ela o cumprimenta com um grande sorriso feliz e de braços abertos, mas ele apenas a encara, confuso com sua energia. Mais tarde, ao meio-dia, ela tenta conquistá-lo oferecendo-lhe uma caixa de chocolates em formato de coração durante o almoço. A princesa é então vista chorando, enquanto lhe entrega uma bandeira, outra tentativa fracassada de ganhar sua afeição. Naquela noite, ele ouve uma batida na porta e abre com um suspiro cansado. Ana está ali de camisola, segurando um travesseiro e declarando que quer estar ao lado dele. Ele fecha a porta com firmeza, deixando-a dormir em sua cama enquanto ele lê um livro ali perto. O jovem segura o livro, completamente absorto em seu conteúdo, ignorando a menina adormecida. A princesa acorda e se vê sozinha no quarto, cercada por uma aura escura de aborrecimento. Ela faz birra na cama, reclamando que ele é um idiota por tratá-la como uma criança. Enquanto isso, na biblioteca, o herói espirra de repente enquanto está imerso em seus estudos. Ele pensa consigo mesmo que aprender sobre esse novo mundo é muito mais importante do que qualquer empreendimento romântico. Ele se pergunta qual a conexão que a deusa do mundo, Freya, tem com a lágrima de Freya dentro de seu corpo. Ele entende que, com a lágrima, pode dominar qualquer magia que tenha visto e sabe como reabastecer seu poder. No entanto, enquanto ele considera o método, uma imagem da princesa passa por sua mente. Na biblioteca, uma garota loira se aproxima dele, impressionada por ele conseguir usar magia sem recitar cânticos. Ela se apresenta e pergunta se ele pode lhe ensinar suas habilidades incríveis. Com estrelas nos olhos, ela insiste que ele é muito mais impressionante do que qualquer instrutor e implora que ele a ensine. Ela continua a implorar, mas o herói simplesmente a ignora, tentando se concentrar em seu livro. Ele acha Ana bastante problemática e prevê apenas mais perturbações se se envolver com outra princesa. A garota é revelada como Alice, uma estudante de intercâmbio e a quarta princesa do reino de Gurander. Apesar do título e dos apelos, o jovem recusa terminantemente seu pedido para ser seu tutor de magia. Sem se deixar abater, Alice se agarra à perna dele, prometendo ser obediente e fazer tudo o que ele pedir se ele a ensinar. Nesse momento, Ana entra furiosa, perguntando a Alice o que ela está fazendo com seu salvador. Ela o puxa para longe, e uma Alice perturbada é deixada para trás quando eles saem da biblioteca. Enquanto caminham, Ana pergunta se há algo acontecendo entre ele e a outra princesa. Ele explica que Alice queria que ele lhe ensinasse mágica, mas o pedido foi recusado, observando que ela parece ser uma criança motivada. A criada mira, então o repreende por não pensar mais em seu relacionamento com Sua Alteza. Ana concorda tristemente, admitindo que, apesar de seus esforços, ele nunca parece interessado nela. Ela então pergunta nervosamente se ele está livre pelos próximos 2 dias, decidindo que precisa ser mais direta. Ele responde que não tem nada planejado, surpreendendo tanto ela quanto a empregada com sua disponibilidade inesperada. Os olhos da princesa brilham de excitação com a resposta dele, com planos se formando em sua mente. Ela então olha para Mira, perguntando se algo aconteceu entre ela e seu salvador. A empregada fica visivelmente ansiosa, sem saber como responder à pergunta repentina e direta. Ele intervém rapidamente, afirmando que nada aconteceu. Ele espera que a empregada não faça nada estranho novamente após sua intervenção direta. No dia marcado, Ana, lindamente vestida, pede desculpas por fazê-lo esperar e pede sua opinião. Ele responde categoricamente que ela está muito bonita, deixando-a emburrada com sua falta de entusiasmo. Enquanto caminham, ele pergunta se ela não tem medo de ser reconhecida, mas ela explica que a maioria das pessoas não conhece sua aparência. Ela então o convida para a próxima celebração do Dia Nacional, mas ele pergunta para onde ela o levará hoje. Com um sorriso brilhante, ela declara que eles vão primeiro às compras de roupas, revelando que tem um plano detalhado. Eles chegam a uma alfaiataria e ela pede ao lojista que prepare um traje formal para ele. Ele percebe que o plano dela era simplesmente comprar roupas novas para ele. Ela explica que, como ele é tão bonito, ela queria comprar roupas que lhe caíssem bem. Ele então se oferece para comprar algo em troca e pergunta se ela tem algo em mente. Ela admite timidamente que suas roupas íntimas atuais estão um pouco apertadas ultimamente e precisam ser substituídas. Ele pergunta ao lojista se eles vendem lingerie e ela confirma que sim, levando-os ao segundo andar. Ana entra em pânico internamente, lembrando-se do conselho de Mira de que comprar roupas íntimas juntas pode fortalecer o relacionamento. Dominada pela vergonha, ela congela, incapaz de prosseguir com seu próprio plano. De repente, ela muda de ideia, alegando que tem muitas roupas íntimas e que não precisa comprar nada. Sua reviravolta abrupta deixa tanto o herói quanto o lojista completamente confusos. Mais tarde, enquanto são sentados em um café ao ar livre, eles continuam a conversa. A princesa pergunta se Ligeia realmente não o excita, mas ele descarta dizendo que é só tecido. Ele então supõe corretamente que ela queria comprar para ele um traje formal feito sob medida para presentear. Ela revela suas verdadeiras intenções. Em poucos dias, o primeiro comandante aparecerá. Ela declara que o comandante Leof é seu rival no amor, na esperança de incitá-lo a agir.
No dia do banquete, Ana fica em frente ao espelho e rejeita uma roupa por considerá-la muito imatura. Eles caminham pelos jardins ensolarados do palácio a caminho do evento. A princesa fica furiosa em silêncio, pensando que ele não entende nada do coração das mulheres. Ela se pergunta se, no fim das contas, terá que recorrer à procura de um hotel, como Mira sugeriu. De repente, ele pede que ela se lembre de como ela se defendeu de seus sequestradores. Seus olhos se arregalam em choque quando ela é pega completamente de surpresa pela pergunta inesperada dele. Num piscar de olhos, várias figuras encapuzadas descem do céu, seu ataque vindo do nada. Ele rapidamente a puxa para trás, desviando as explosões de energia com uma barreira mágica. A princesa se agarra a ele com medo, chocada pela emboscada repentina e violenta em plena luz do dia. Os agressores pousam graciosamente ao redor deles, com suas capas esvoaçando ao vento. O líder deles afirma que o único alvo deles é a garotinha e se oferece para deixá-lo sair ileso se ele a entregar. Ela treme de medo, imaginando por que essas coisas terríveis continuam acontecendo com ela. O herói comenta a ousadia de todos na capital real e, vendo sua expressão, deduz quem está por trás disso. Ele olha calmamente para os agressores e pergunta quem os enviou para virem aqui. O líder ignora a pergunta, exigindo impacientemente que entreguem a princesa imediatamente. Com um sorriso irônico, Shenji dá um comando de uma palavra, sinalizando seu próximo movimento. Ele agarra a princesa e salta alto no ar, criando uma forte rajada de vento para afastá-la dos atacantes. O líder das figuras encapuzadas grita para seus homens persegui-los enquanto escapam. Um dos perseguidores, uma estrela da classe celestial, o avisa para não pensar em fugir. Ele reúne magia de luz em sua mão, preparando-se para enfrentar a perseguição do magistrado da classe celestial. O magistrado libera uma enorme coluna de fogo, mas o herói salta facilmente para o topo de uma torre do relógio para evitá-la. Ele diz à princesa para esperar ali, prometendo que voltará imediatamente para lidar com os atacantes. Com um único salto, ele salta da torre, descendo em direção aos inimigos que esperam abaixo. As figuras encapuzadas observam enquanto ele desce do céu, prontas para enfrentá-lo em combate. Um dos agressores maiores e mais musculosos o desafia confiantemente para uma luta. Ele avança com um sorriso malicioso, seus punhos blindados prontos para atacar. O herói enfrenta o ataque de frente, reunindo uma esfera de energia azul crepitante em sua mão. Seus poderes colidem num brilhante clarão de luz. A força do impacto faz o chão tremer. O atacante grita de agonia enquanto seus braços blindados são despedaçados pela força mágica avassaladora. O homem que os contratou fica chocado, imaginando como uma pessoa tão devastadoramente poderosa poderia estar ao lado da princesa. O herói está cercado por relâmpagos amarelos crepitantes, pronto para desencadear outro ataque devastador. Ele levanta a mão, o relâmpago se intensificando enquanto ele se prepara para derrubar seus inimigos restantes. Com uma única e poderosa explosão, ele eletrocuta os atacantes restantes, seus esqueletos brevemente visíveis enquanto são incinerados. Ele então retorna até a princesa, e eles sobem os degraus do palácio como se nada tivesse acontecido. O imperador e Mira correm para encontrá-los, perguntando à princesa se está tudo bem. Ela simplesmente responde que está um pouco cansada e vai voltar a descansar agora. O governante e sua criada a observam partir, aliviados por ela estar segura, mas preocupados com seu estado de cansaço. O imperador pensa consigo mesmo que foi uma sorte o jovem estar lá, confirmando que foi a escolha certa deixá-lo ficar. Um olhar determinado cruza seu rosto enquanto ele considera as implicações desse ataque descarado. O governante acredita que há um impostor no palácio, jurando que a pessoa que ousou arruinar o plano de sua filha é um homem morto. Ele agradece ao herói por manter Ana segura e diz que a acompanhará até o descanso, permitindo que o jovem vá embora. Mais tarde naquela noite, alguém está tremendo sob as cobertas de uma grande cama de dócil. A pessoa revela ser Ana, encapuzada, tremendo enquanto olha pela janela. Assustada com uma batida repentina na porta, ela pergunta nervosamente quem está ali. Uma voz familiar responde do outro lado, e ela percebe que é seu salvador, espiando. Ela pergunta por que chegou tão tarde, e então rapidamente o convida para entrar. Ela se senta na cama, de camisola, abraçando os joelhos contra o peito enquanto ele entra no quarto. Ele pergunta se ela estava apenas chorando e se ainda estava com medo depois dos acontecimentos do dia. Ela admite que não consegue esconder nada dele com um pequeno sorriso no rosto. A princesa explica que, desde o ataque, ela foi tomada por um medo repentino, percebendo quão perto estava do perigo. Ele gentilmente coloca a mão na cabeça dela, assegurando-a de que não há nada a temer enquanto ele estiver ao seu lado. Interpretando mal suas palavras, ela cora e pergunta se ele está confessando que realmente gosta dela. Ele fica perplexo com a conclusão dela, imaginando o que se passa na cabeça dela. Ele esclarece que estava se referindo ao mês que eles deveriam passar juntos antes de lhe desejar boa noite. De volta ao seu quarto, ele deita na cama, refletindo o que mudou desde que chegou a este mundo. Seus pensamentos são interrompidos por outra batida na porta, e ele olha para cima, irritado. Ele abre a porta e encontra Ana parada ali, com uma expressão nervosa e esperançosa.
Agarrando um travesseiro contra o peito, ela timidamente pergunta se eles podem dormir juntos esta noite. Ele reflete que essa é uma das muitas coisas que um protagonista deve aproveitar após a transmigração. O travesseiro de joelho de uma linda garota é apresentado como uma das muitas vantagens de ser um protagonista transmigrado. Ele suspira, reconhecendo que é assim que as coisas deveriam ser em sua nova vida. No entanto, uma sombra de aborrecimento cruza seu rosto quando ele percebe a realidade da situação. Ele questiona por que é ele quem fornece o travesseiro de joelho para a princesa, e não o contrário. Na manhã seguinte, Ana acorda muito sonolenta na cama, imaginando o que está acontecendo. De repente, ela entra em pânico, vendo várias versões de si mesma e se perguntando o que fez na noite passada. Mira entra no quarto, imaginando que a princesa já estava acordada e pedindo que ela saia de debaixo do cobertor. Ela então provoca a princesa, perguntando se ela dormiu confortavelmente no quarto do herói na noite passada. A criada continua provocando, apontando o rosto brilhante da princesa e sugerindo que algo aconteceu entre elas. Ana, perturbada, nega tudo, insistindo que nada aconteceu e dizendo à sua criada para não falar descuidadamente. Mira se desculpa, explicando que estava apenas preocupada e sabia que a princesa iria querer alguém em quem confiar depois do ataque. A princesa admite que Mira é como uma irmã para ela, tendo estado ao seu lado desde que ela era jovem. Mira sorri e lembra do banquete daquela noite, prometendo enviar-lhe traje formal. Naquela noite, um grande banquete é realizado em um magnífico palácio iluminado pelas estrelas. Os convidados fofocam sobre o evento, observando que ele serve para dar as boas-vindas ao comandante do 1º Regimento de Cavaleiros, Leof. Mais tarde, o herói e a princesa estão juntos, ambos vestidos com seus elegantes trajes formais para a ocasião. Uma figura de cabelos brancos se aproxima, apresentando-se como Leof. Ela sorri e o parabeniza por sua cruzada bem-sucedida contra o demônio, agradecendo-o em nome do Império. Leof então volta sua atenção para Mira, sugerindo que é hora de ela procurar uma família respeitável para se casar. Ele ignora as palavras dela, alegando que não poderia priorizar os seus próprios eventos. A princesa diz para ele ficar parado enquanto ela vai fazer um brinde com alguns convidados. Enquanto ele está sozinho, uma mulher se aproxima dele e pergunta por que ele está sozinho. A bela mulher segura uma taça de vinho e pergunta se ele concordaria em dançar com ela. Ele a rejeita sem rodeios, afirmando que declina a oferta sem nenhuma explicação adicional. Ela fica chocada com a rejeição dele, resmungando sobre sua arrogância por não dar nem mesmo atenção à filha de um duque. Ele então se retira para uma área mais silenciosa, longe da multidão principal do agitado banquete. O cavaleiro Hulk o encontra e grita seu nome, surpreendendo o jovem herói. O cavaleiro explica que Sua Majestade solicita uma audiência e se oferece para lhe mostrar o caminho. O imperador, que estava por perto, pergunta por que ele não está participando do evento animado, mas Shenxi explica que prefere o silêncio. Eles caminham para uma sala mais privada, longe do barulho e das festividades do salão principal. O herói e o governante ficam de frente um para o outro, uma atmosfera séria se estabelecendo entre eles. O imperador pergunta como vão as coisas com sua filha e se ele já pensou no pedido de casamento. Ele então agarra o jovem, lembrando-o de que eles dormiram juntos e insistindo que ele deveria assumir a responsabilidade como homem. O herói responde friamente que assumir responsabilidades nunca lhe passou pela cabeça e sugere Leof como um pretendente melhor. O governante sorri, perguntando se ele realmente pensa assim, com um olhar de conhecimento nos olhos. Ele o aconselha a pensar com cuidado, pois Ana é jovem e impulsiva e sua decisão influenciará muito seu futuro. O imperador então expressa sua confiança em deixá-la com ele, acreditando que não a deixaria passar por momentos difíceis. Ele então limpa a garganta, pronto para chegar ao ponto principal de sua conversa particular. O governante revela que precisa informá-lo sobre um segredo que eles estão guardando sobre Nana. Ele então anuncia que a princesa é, de fato, uma santa. O imperador fica perplexo com a reação calma dele, chocado por não ter ficado surpreso com a notícia. De pé sob o céu estrelado, ele se pergunta como o jovem poderia saber desse segredo. Um flashback revela que para lidar com o Lorde Demônio revivido, a deusa pode invocar um herói. Alternativamente, o próprio mundo pode dar luz a uma santa, uma garota altamente compatível com o poder divino da deusa. O governante, ainda incrédulo, pergunta se foi Nana quem lhe contou sobre sua verdadeira identidade. O herói simplesmente responde que teve um palpite com uma expressão ilegível como sempre. Ele lembra como a princesa, que obviamente é um diabinho, sempre reclama de dor. Ele também se lembra dela chorando constantemente e pedindo para dormir com ele para se sentir confortável. Ele já suspeitava que a lágrima de Freya dentro dele devia estar conectada à deusa Freya. Como Ana foi capaz de abastecer a magia do cristal, ele deduziu que ela só poderia ser uma santa. Ele então explica seu outro raciocínio, questionando por que o imperador casaria sua filha com um homem de origem desconhecida. Ele admite
que teve dificuldade em reconhecer o planejamento meticuloso do governante, percebendo que tudo era um esquema. O imperador reconhece que foi descoberto e pergunta se ele também sabe do futuro de Nana. Uma imagem aparece mostrando uma Ana adulta e com armadura, parada em um campo de batalha pronta para a cruzada contra o Lorde Demônio. O governante explica o verdadeiro horror do campo de batalha e o poder devastador do Lorde Demônio. Ele continua, revelando que somente o herói equipado com uma espada sagrada pode realmente matar o Lorde Demônio, destruindo sua alma. O poder mágico da Santa é uma coisa terrível, naturalmente detestada pelo demônio. No momento em que ela entra no campo de batalha, ela imediatamente se torna o alvo principal da apreensão do demônio. Ele acrescenta que assim que a Santa atingir a idade de 15 anos, sua força interior estará completamente desperta. Nesse ponto será impossível esconder seu poder, e a nação monástica Altiel virá reivindicá-la. O governante explica que se ele não enviar sua filha, a Santa Sé agirá em nome da salvação do mundo. Nesse momento, a Imperatriz entra, perguntando ao seu convidado se ele conhece Fazelia, a Santa do Gelo. Ele confirma que leu sobre ela, lembrando que ela era a santa que foi queimada até a morte pela Santa Sé. Ele olha para a Imperatriz com uma expressão de conhecimento no rosto enquanto junta as peças. Ela confirma sua suspeita tácita com um olhar triste, revelando que Fazelia era sua própria irmã. A história se passa 20 anos no passado, mostrando a silhueta da famosa Santa do Gelo. Ela retornou depois de 3 anos, carregando o filho dela e do demônio, levando a Santa Sé a condená-la à morte. O Papa da época ficou furioso ao ver a criança que ela carregava. Acreditando que isso seria uma humilhação para a deusa, ele mandou queimar a Santa até a morte na fogueira. A Imperatriz cobre a boca horrorizada, ainda assombrada pela lembrança do trágico destino de sua irmã. O Imperador explica que quando a bênção da deusa chegou na noite em que Nana nasceu, sua esposa quase entrou em desordem mental. Ele revela que uma maneira de evitar esse destino é Nana se casar e se comportar como uma esposa. O herói esclarece que uma santa deve permanecer pura, uma condição que ele acha bastante estranha. O imperador reconhece que Ana gosta dele e promete não forçá-la a ficar. O jovem concorda em acompanhar Ana na celebração do Dia Nacional, deixando sua decisão final para depois. O governante percebe que foi a princesa quem solicitou sua companhia, sabendo que ela seria um alvo durante esse período. Mais tarde, o herói está em uma sacada, com a silhueta do imperador visível em uma janela atrás dele. Ele então faz um pedindo uma audiência com a pessoa que sequestrou Ana antes. Ele explica que, após o ataque surpresa, ele percebe que as coisas não são tão simples quanto parecem à primeira vista. Enquanto isso, a princesa espera impacientemente, reclamando que ele está muito lento. Ackerman se aproxima da princesa, querendo falar com ela. Ele se curva em tom de desculpas, explicando que levou a sério a ofensa sofrida na sala do trono e espera o perdão dela. Ela aceita graciosamente seu pedido de desculpas, afirmando que ele estava apenas cumprindo seus deveres como cavaleiro e que ela não o culpa. Ele então lhe oferece uma taça de vinho, sugerindo que não há mal nenhum em um único gole para demonstrar sua compreensão. Ira intervém rapidamente, lembrando ao senhor que sua alteza não tem permissão para beber álcool. Leof intervém suavemente, sugerindo que Ackerman provavelmente não tinha conhecimento da regra e não tinha intenção de causar mal. Ele e Ackerman trocam um olhar cúmplice, o que sugere uma conexão mais profunda entre os dois homens. Outros nobres na festa assistem à troca de farpas com expressões indecifráveis. Pressionada pela situação, a princesa hesitantemente pega a taça de vinho. De repente, uma mão tira o copo dela e uma voz familiar chama de inútil como sempre. O herói pega o vinho e se oferece para bebê-lo no lugar dela, para a grande surpresa do comandante. Akeraman o confronta com raiva, perguntando se ele está se precipitando ao interferir. A princesa olha com a expressão preocupada, puxando sua manga enquanto a tensão aumenta. Ele calmamente diz para ela ficar parada e simplesmente observar a situação enquanto ela se desenrola. O comandante zomba, questionando que direito um homem sem posição tem de estar no banquete sem a princesa. O herói sorri, afirmando que prefere deixar o homem tagarela intacto por enquanto. Leof tenta acalmar a situação, apresentando-se e confirmando que ouviu falar muito sobre o recém-chegado. Ele estende a mão, apresentando-se adequadamente e declarando que tem prazer em conhecê-lo. O comandante afirma que não é como os outros que fingem boa vontade, mas o herói percebe o ato. Ele deduz internamente que Ackerman foi instigado por alguém. Leof tenta acalmar os ânimos, alegando que Ackerman só quer se desculpar com a princesa. O herói calmamente ressalta que impor sua vontade à princesa é uma forma de desonra. O comandante ignora suas palavras, dizendo que está dando importância demais a uma simples taça de vinho. Irritado, o jovem manda que ele fique quieto e sua explosão repentina choca os espectadores. Ele então repreende o comandante por sua arrogância, questionando se ele acha que sua posição é igual à da princesa. Ele acusa Leof de agir de forma imprudente, confiando no favor de seu pai e de sua majestade.
cidade e o lembra quem é o anfitrião do banquete. O comandante e Ackerman ficam com expressões de raiva, seus rostos sombreados de raiva por sua insolência. A princesa olha com uma expressão preocupada, gritando seu nome enquanto a tensão aumenta. Nesse momento, o imperador chega, sua voz retumbante enquanto pergunta o que todos eles estão fazendo. Leof muda rapidamente seu comportamento, alegando que eles estavam apenas conversando e queriam ir embora. Os dois homens recuam, deixando o herói e a princesa sozinhos com o governante do reino. A princesa olha nervosamente ao redor, sentindo os olhares dos outros convidados sobre ela. Ela se preocupa que Ackerman agora seja hostil e possa usar esse incidente para retaliar, mas seu salvador parece despreocupado. O imperador então convida o jovem para acompanhá-lo, deixando a princesa reclamando do seu vinho. Em uma sala privada, o herói lhe dá um sermão sobre como ser uma futura imperatriz, ensinando-a a ter a consciência de uma governante. Ela escuta atentamente, com um sorriso feliz no rosto enquanto absorve cada palavra. A princesa pensa consigo mesma que ele parece estar mudando, imaginando se a opinião dele sobre ela também está mudando. Ele fica irritado ao perceber que ela estava rindo sozinha, enquanto ele tentava dar um sermão sobre algo importante. Ela declara alegremente que guardará cada palavra que ele disse em seu coração e sempre se lembrará delas, mas ele apenas toma um gole de sua bebida, ficando irritado. A princesa ressalta, agitada, que ele está bebendo da xícara que ela acabou de usar. Ela entra em pânico interiormente, imaginando se isso conta como o lendário beijo indireto. Ele simplesmente comenta que a bebida é muito doce, aparentemente não se incomodando com a reação dela. Ela infla as bochechas, com uma expressão determinada, mas envergonhada. Naquela noite, ela se aproxima dele nervosamente novamente, perguntando se ela ainda pode. Ele a interrompe, dizendo firmemente para deixá-lo dormir em seu próprio quarto, para variar. Ele então a avisa que se ela não conseguir dormir, ele a acolherá sem pensar duas vezes. Ela o chama de idiota e sai correndo, deixando-o sozinho com seus pensamentos conflitantes. A cena então muda para a masmorra escura e ameaçadora do castelo. Dentro de uma cela, o sequestrador capturado sorri, afirmando que sabia que eles viriam atrás dele. Leof aparece, assegurando ao prisioneiro que ele não poderia deixar alguém tão útil apodrecer indefinidamente. No entanto, ele então revela com um sorriso sinistro que o prisioneiro calculou mal a situação. Num movimento rápido e brutal, ele acaba com a vida do prisioneiro, declarando que este é o fim da linha. Ele pondera que quanto menos pessoas souberem de seus planos, melhor. Com um sorriso enlouquecido e respingado de sangue, ele se dirige ao herói pelo nome com uma promessa sombria em seus olhos. Ele jura matá-lo e depois humilhar a princesa bem na sua frente. No dia seguinte, o herói senta-se à mesa, perdido em pensamentos, perto de uma janela ensolarada. Ele descobre em sua investigação que o sequestrador morreu ali, mesmo na masmorra. A cela não ofereceu pistas, o que torna a situação uma coincidência impressionante. Enquanto ele pondera sobre esse mistério, Alice espia por um canto. Alice o cumprimenta alegremente, pedindo-lhe, de brincadeira, que adivinhe quem está procurando por ele. Ele a repreende por faltar às aulas, mas ela ignora com um sorriso. Ela explica que sua primeira aula é de combate prático e que ela não tem necessidade essencial de comparecer. Ela então sugere que seria muito mais feliz se ele fosse quem instruísse em combate prático. Irritado, ele descarta a aula dela como uma brincadeira de esconde-esconde, diz para ela desaparecer de sua vista para sempre. Ela enche as bochechas em frustração, vapor saindo do nariz, enquanto ela o encara. Ela então pergunta se os rumores sobre ele ser noivo de Ana são verdadeiros, explicando que a notícia se espalhou em particular. Ele diz para ela não acreditar em tudo o que houve, e ela finge que estava apenas tentando esclarecer as coisas. Ela então sugere, astutamente, que se ele lhe ensinasse magia, seria impossível para ele se casar com uma certa pessoa. Ele pergunta exasperado se todas as princesas têm um parafuso a menos, confuso com a lógica dela. Ela jura em nome da quarta princesa que não vai desistir, e promete atender a todos os requisitos para ser sua esposa. Imediatamente perturbada, ela diz a ele para esquecer o que acabou de dizer e se esconde atrás do livro. De repente, o comandante Ackerman aparece, dizendo severamente ao herói para sair porque ele tem algo a dizer. Alice olha com uma expressão preocupada, sentindo a tensão entre os dois homens. Ela se pergunta o que aconteceu para torná-lo tão agressivo, lembrando que a força do comandante atingiu a classe Ultra. O herói diz a ela para não pensar demais nas coisas e a lembra de voltar para as aulas. Ele questiona internamente o que o comandante está fazendo, suspeitando de algum motivo oculto para procurá-lo. Alice declara que se as coisas forem assim, ela irá com ele em busca de apoio. Enquanto eles saem, ela continua a segui-lo, para seu aborrecimento. Ackerman se vira para ele com um sorriso irônico e pergunta se ele sabe por que estava procurando por ele hoje. Ele descarta as razões do comandante, chamando-o de pessoa superficial se ele ainda estiver chateado com o banquete,
Ackerman retruca, mas o herói calmamente afirma que humilhar Ana não é honra e que ela o punirá por isso mais tarde. Enfurecido, o comandante desembainha sua espada, lembrando ao herói que ele mencionou querer uma briga no banquete. Ele avança, declarando que é hora de ensinar o recém-chegado como se comportar perto da nobreza. Alice grita alarmada, mas o herói simplesmente diz para ela se afastar. Ele reúne relâmpagos amarelos crepitantes em sua mão, com um sorriso confiante no rosto enquanto se prepara para a batalha. Uma enorme explosão de energia amarela irrompe, envolvendo a área em um brilhante clarão de luz. Ackerman emerge da fumaça com um sorriso, comentando que o poder de seu oponente está um pouco acima da média. Ele avisa que não é um oponente comum, mas uma potência de primeira linha entre os cavaleiros. Ele então desfere uma série de golpes rápidos e precisos com sua espada especializada de múltiplas lâminas. Outra explosão massiva ocorre quando os ataques atingem o solo, enchendo a área com fumaça e detritos. Alice olha horrorizada, gritando o nome da amiga, temendo o pior. O comandante permanece confiante, acreditando que venceu a luta com aquele ataque poderoso. Mas quando a fumaça se dissipou, ele ficou chocado ao ver seu oponente ileso dentro de uma esfera de energia roxa, crepitante. Ele o desafia a não ficar convencido e se prepara para descobrir qual ataque é mais rápido. O comandante avança pesadamente, com a espada erguida e pronta para outro golpe poderoso. Ele avança no ar com sua lâmina apontada diretamente para seu oponente aparentemente indefeso. No entanto, o herói cria uma pequena bola de fogo em sua mão. Um contra-ataque simples, mas eficaz. A bola de fogo explode com um impacto, envolvendo o comandante em uma explosão de chamas e fumaça. O cavaleiro aparece com o rosto coberto de fumaça, amaldiçoando-o por usar um truque de iniciante. Ele zomba do comandante, questionando se é vergonhoso ser ferido por uma magia tão simples. Ele então se vira para sair, declarando que não há mais necessidade de competir. O comandante fica furioso internamente, pois seus planos de se tornar confidente de Ana e ganhar poder foram arruinados por esse estranho. Olhando fixamente para as costas do oponente, seus olhos queimam com ódio puro e inalterado. Ele solta um rugido furioso, jurando cortar o jovem herói ao meio por interferir. Imperturbável, o herói calmamente pronuncia uma única palavra, preparando-se para encerrar a luta de uma vez por todas. Uma enorme explosão de fogo irrompe atrás dele, engolfando completamente o comandante em investida. De pé vitoriosamente sobre seu oponente derrotado, ele calmamente afirma que o estimado comandante já perdeu. O comandante jaz no chão, incrédulo, recusando-se a aceitar que ele, um cavaleiro comandante imperial, pudesse perder para tal pessoa. O herói avisa que, se não estiver disposto a ceder, terá que continuar tentando fazê-lo entender. Recusando-se a desistir, o cavaleiro se levanta com dificuldade, afirmando desafiadoramente que ainda não perdeu. Seus olhos brilham com uma luz vermelha furiosa, enquanto ele se prepara para continuar a luta com seu orgulho ferido. De repente, uma voz poderosa ordena que eles interrompam o conflito e uma nova figura aparece em cena. Alice reconhece o recém-chegado como o avô Bixlow e o cumprimenta com uma expressão surpresa. O velho mago, com uma longa barba branca e um chapéu pontudo, está diante deles, apoiado em seu cajado. Ele repreende Alice por matar a aula e então volta sua atenção para a heroína. Mas o comandante olha para o velho em choque, reconhecendo o nome do poderoso mago. O mago admite que não sabe o que aconteceu entre eles, com uma expressão severa no rosto. Ele então repreende o comandante por agir mal no instituto. O comandante finalmente percebe que a garota que ele estava ignorando é Alice. O mago ajusta os óculos com uma expressão severa no rosto enquanto se dirige ao comandante. Ele avisa o cavaleiro para se abaixar, ou ele não será culpado por ser indelicado. O comandante olha para o poderoso mago com uma gota de suor escorrendo pelo seu rosto enquanto percebe que está em desvantagem. Ele encara o herói e jura que não poderá se considerar um homem a menos que se vingue. Bixlow então se volta para o jovem, perguntando o que aconteceu entre ele e o comandante cavaleiro. Alice explica que sua majestade trouxe seu amigo para se alistar, mas o mago rejeitou. Um destino comum para nobres. Ela então desmaia diante do poder do herói, implorando mais uma vez para que ele lhe ensine magia. O mago avisa que ao enfrentar o comandante cavaleiro, ele fez muitos inimigos, mas o herói não está preocupado. Bixlow ri e então o aconselha a não ser impulsivo, pois a questão com Ana é delicada. Alice agarra ao braço do novo amigo, dizendo para ele se segurar por ela. Ele então pede que ela fique de olho em Ana e observe qualquer pessoa suspeita, vendo uma oportunidade. Achando isso um saco, ele se oferece para lhe ensinar magia em troca de sua ajuda. Ela concorda imediatamente. Enquanto o mago a arrasta de volta para a sala de aula, ela grita para que seu novo professor a salve. A cena muda para uma sala tranquila e elegante, com grandes janelas e um lustre. Ackerman, agora coberto de bandagens, fica furioso ao pensar em sua derrota humilhante. Ele se assusta com uma voz repentina e se vira para ver quem entrou em seu quarto. Leo fica ali com um sorriso irônico e o comandante lhe diz que já viu a zombaria feita a ele. O comandante pergunta o que ele pensa do jovem que o derrotou. Ackerman insiste que o herói fique longe da princesa. Leaf elogia sua inteligência e concorda.
afirmando que se você quer que algo seja feito, Leof revela seu plano de usar a princesa como uma ferramenta de barganha para controlar o imperador. O cavaleiro enfaixado escuta e então pergunta o que seu novo companheiro de armas quer dele. O comandante coloca a mão em seu ombro, elogiando-o por escolher segui-lo e se desmentindo como um tolo comum. Ele sorri interiormente, pensando que aqueles que superestimam seus próprios interesses são os mais credos de todos. Naquela noite, uma Ana preocupada pergunta ao herói se algo aconteceu no instituto naquele dia. Ele finge ignorância, pensando que uma ordem de silêncio foi emitida, então a notícia não deveria ter chegado aos ouvidos dela. Ela explica que sentiu que algo estava errado depois que Alice voltou de matar a aula com uma cara de pura ansiedade. Ela então muda de assunto, lembrando animadamente sobre seus planos para a noite anterior à celebração do Dia Nacional. Ele questiona a capacidade dela de sair, mas ela explica que pode sair mais cedo para se divertir com ele. Ela descreve com entusiasmo a animada cena noturna, mas ele simplesmente diz que entendeu, interrompendo-a. Depois que ela sai para descansar, ele se senta sozinho à mesa de jantar, continuando seus estudos. Ele então chama o imperador, dizendo que agora ele pode sair do seu esconderijo. O herói chama de pão duro por espionar sua própria filha, mas o governante afirma que ele estava apenas tentando entendê-los. O imperador o avisa que é aconselhável construir conexões com Alice, mas o pai dela não é tão tranquilo quanto ele. Um flashback revela que o pai de Alice é um santo da espada contemporâneo e um dos 7 semideuses poderosos do continente. O governante sugere orgulhosamente que conhecer sua própria filha barata e conveniente é uma opção melhor. O herói fica sem palavras, imaginando que tipo de pai chama sua filha de mesquinha para vender. No dia seguinte, o herói caminha pelas ruas tranquilas da cidade, imerso em pensamentos. Ele vê Hulk por perto, comendo casualmente um lanche e carregando um saco de pão. Os dois homens se notam quando se cruzam na rua. Hulk questiona por que ele está fora tão tarde em vez de ficar com a princesa, mas o herói diz para ele cuidar da própria vida. O cavaleiro explica que está patrulhando em trajes civis e que Leof e outros cavaleiros estão guardando o palácio. Ao saber que Leof está no palácio, o herói decide investigar sua residência e sai rapidamente. Ele usa sua magia de vento para viajar rápida e silenciosamente pelos telhados da cidade. Hulk, deixado para trás, só pode imaginar que tipo de tarefa importante seu novo conhecido poderia estar realizando. A cena corta para um beco escuro, onde uma luta brutal claramente acabou de acontecer. O herói chega à mansão de Leof, um edifício escuro e imponente sob o céu estrelado. Ele sente que algo está errado. Sua expressão fica séria enquanto ele se prepara para o que está lá dentro. Seus olhos se arregalam quando ele ouve um barulho estranho. Uma gota de suor escorre pelo seu rosto em antecipação. Enquanto isso, a princesa Ana e a princesa Alice são vistas caminhando juntas em uma varanda iluminada pela lua. Ana pergunta a Alice por que ela persegue há tanto tempo, com um toque de irritação na voz. Alice explica que estava entediada e decidiu segui-lo, acrescentando que o imperador aprovou sua decisão. Uma rajada de vento abre uma porta próxima, revelando uma passagem escura e ameaçadora. A princesa explica que é um caminho secreto que ela usa para escapar, mas que deveria estar vazio. De repente, tentáculos sombrios emergem da escuridão, quebrando os vidros das janelas. Os tentáculos envolvem as duas princesas, prendendo-as e levantando-as no ar. Uma figura emerge das sombras, identificando-se como um membro da realeza. A forma sombria então recua, sua missão aparentemente cumprida enquanto desaparece na noite. Em outra parte da cidade, um Hulk confronta um Ackerman encapuzado, exigindo saber o que ele está fazendo. O comandante ri, revelando que sempre esperou ver o cavaleiro caído no chão como um vira-lata moribundo. Enquanto o comandante se regozija com o cavaleiro derrotado, uma silhueta segurando uma espada aparece na porta. Ele se vira com um sorriso malicioso, provocando o herói e revelando que sabe sobre seu encontro secreto com Sua Alteza. Ele então avisa o jovem que a princesa está em suas mãos e que ele deve se comportar, a menos que queira que algo infeliz aconteça. Em uma fúria silenciosa, o herói bate o pé e a força de sua raiva faz o chão de pedra rachar sob ele. Ele avança instantaneamente, colidindo com o comandante traiçoeiro e fazendo os dois voarem através de uma parede sólida. A luta termina abruptamente quando o herói empala seu oponente com sua própria espada, com sangue escorrendo ao ferimento. Ele fica de pé sobre o comandante derrotado, segurando firmemente a espada ensanguentada enquanto seu inimigo desaba. Perto ali, o Hulk ferido pergunta fracamente sobre a princesa, sua preocupação focada em sua segurança. O herói diz ao cavaleiro ferido para descansar, assegurando-lhe que ele mesmo cuidará da condição da princesa. A cena muda para uma cela escura, onde Alice, prisioneira, observa com olhos preocupados. Ela está acorrentada à parede e chama desesperadamente por Ana, que também está presa com ela.
Ana, cujo rosto está escondido na sombra, calmamente diz a ela para não ter medo, assegurando-lhe que ela está lá. Ela então afirma que está bem e não vai chorar, lembrando-se da promessa que fez ao seu salvador. Alice olha para a amiga com admiração, comovida com sua força e coragem em uma situação tão terrível. Uma figura aparece do lado de fora da cela, e Leof comenta ironicamente que as princesinhas parecem ter alguma energia. Alice o confronta furiosamente, lembrando de sua posição e perguntando se ele teme ser decapitado por sua traição. O comandante apenas sorri, achando a atitude desafiadora da princesinha de Gurandor distinta. Ele então revela seu plano sinistro, sugerindo que o sangue do Santo da Espada seria uma boa refeição para o demônio e que Ana é a santa. Ana o encara, percebendo que Leof foi o verdadeiro mentor de seu sequestro. Ele ri loucamente, perguntando se ela achava que sua captura foi uma coincidência. Leof provoca as princesas, seu sorriso se alargando com intenção maliciosa. Ele então sugere que o herói, que está sempre com Ana, pode ser seu contato secreto. A voz do herói interrompe, dizendo-lhe para se levantar e enfrentar as consequências de suas ações. Ele aparece, com o rosto contorcido de raiva, e repreende furiosamente o comandante por ousar tocar a princesa. Ele agarra o cavaleiro traiçoeiro pelos cabelos, sua raiva fervendo enquanto ele se prepara para aplicar uma punição brutal. O comandante se debate, percebendo que não é páreo para a força esmagadora daquele homem. Ele sabe que precisa recuar e reconsiderar sua estratégia se quiser sobreviver a esse encontro, mas a voz do herói ressoa, cheia de fúria, enquanto ele ordena ao oponente que nem pense em correr. Ele agarra o colarinho do comandante com força de ferro, enquanto seu inimigo grita em choque e dor. Ele o joga contra uma parede próxima, o impacto quebrando a pedra e criando rachaduras que se espalham pela superfície. Com os olhos brilhando com uma luz dourada, ele desfere outro golpe devastador, pulverizando ainda mais a parede. Ele continua seu ataque implacável, seus punhos são um borrão enquanto ele esmurra o comandante no chão. O cavaleiro derrotado chama de bastardo tolo, lamentando que ele teria vencido se tivesse tido tempo de ativar seu círculo mágico. O herói zomba da desculpa, questionando quantas vidas teriam que ser sacrificadas por seus planos distorcidos. Um flashback revela uma cena horripilante na mansão de Leof, uma exibição grotesca de magia negra. O comandante grita que o herói não entende, sua voz cheia de desespero e loucura. Ele elogia que os sacrifícios são necessários para a ressurreição do Senhor Asmodeus e que eles devem se sentir honrados. O herói calmamente levanta uma enorme esfera de energia azul rodopiante, declarando que está certo, mas que não entende nada. Seus olhos brilham com uma luz fria e determinada enquanto ele diz ao oponente que ele terá que morrer. Ele então libera uma energia poderosa, um vórtice enorme que rasga o chão e engole tudo em seu caminho. Os grilhões das princesas se quebram, libertando-as de suas amarras enquanto a poeira baixa. Ana pede desculpas, culpando-se pela situação perigosa, mas ele diz que ela se saiu bem desta vez. Alice lhe dá um abraço cheio de lágrimas, aliviada por sua amiga esta ação e salva. De repente, uma enorme amassadora cortina vermelha de energia desce, prendendo-nos na área. Um círculo mágico vermelho brilhante aparece no chão, crepitando com poder sombrio e malévolo. O herói e as princesas observam em choque, sentindo o extraordinário poder mágico que emana do círculo. Ele reconhece o feitiço como um buraco negro e rapidamente empurra as garotas para longe do perigo. Eles clamam para que ele espere, pedindo que não se preocupe com eles e que se salve. As princesas correm para a segurança, escapando da atração da magia negra, enquanto o herói enfrenta a nova ameaça. Eles observam de longe, com os rostos cheios de preocupação, enquanto gritam seu nome. Uma figura enorme e demoníaca emerge do buraco negro, identificando-o como o jovem herói de cabelo preto. O herói admite que já consumiu a maior parte de sua força, enquanto o demônio zomba de suas chances. O demônio se apresenta como Asmodeus, o Senhor Demônio, e diz ao pirralho para sumir se não quiser morrer. O jovem guerreiro desembainha sua espada, pensando que não teria ficado se não tivesse certeza da vitória. O Lorde Demônio ri, elogiando sua coragem e se preparando para realizar seu desejo de morte. O herói observa seu oponente, com uma expressão calma e concentrada enquanto se prepara para a batalha que se aproxima. Ele agarra o punho de sua espada, uma luz brilhante emanando da lâmina enquanto ele canaliza seu poder. Ele avança com sua espada brilhante erguida e enfrenta o Lorde Demônio em uma série de golpes rápidos. Ele continua seu ataque implacável. Seus movimentos são confusos enquanto ele domina o Lorde Demônio. Asmodeus fica chocado com a força de seu oponente, imaginando como esse poderia ser o verdadeiro poder da deusa. O Lorde Demônio ruge de dor e choque quando um de seus chifres é cortado pela lâmina brilhante. O herói ergue sua espada bem alto, preparando-se para desferir o golpe final e decisivo no demônio enfraquecido. Ele abaixa a espada e o corpo do Lorde Demônio começa a estalar e se desintegrar sob o poder divino. Ele solta uma risada triunfante, sua vitória sobre o Lorde Demônio, agora aparentemente completa.
completa. Um estranho símbolo vermelho aparece e ele comenta ironicamente que o Lorde Demônio era apenas mais ou menos. De repente, uma marca vermelha brilhante aparece e ele percebe que o demônio pensou que poderia vencê-lo. Ele acorda assustado, com os olhos arregalados de choque e confusão, enquanto se vê de volta na cama. Moana, preocupada, está ao seu lado, explicando que ele está dormindo há 10 dias inteiros. Ele pergunta sobre o acordo, mas ela diz para ele não se preocupar, pois isso é coisa do passado agora. Ele se pergunta se ela desistiu, mas ela então explica que percebeu o que precisa fazer. Ela declara com determinação renovada que precisa se tornar uma excelente imperatriz e pergunta se ele acha que ela pode ficar. Ela quer que ele fique ao seu lado, caminhe com ela e a observe enquanto ela se torna uma líder forte. Ela jura se tornar alguém que ganhará sua aprovação no futuro e eventualmente se casará com ele. Ele olha para ela, surpreso com seu discurso apaixonado, e pergunta quando ele disse alguma coisa sobre ir embora. Ele explica que prometeu ensinar magia a Alice e que ficará por um tempo. Ela grita de frustração, perguntando se ele sabe quanta coragem ela teve para dizer aquelas palavras.